Programa Red Zone. Fala, galera do Red Zone! Nós estamos tudo de cinza hoje para ficar parlevaso, né? Como diriam os caras, os parlevaso. Né? Tudo na roça fala que é parlevaso. Estamos tudo cinza. Bom dia, boa tarde, boa noite! Muito feliz de estar trazendo mais um programa para vocês. Não importa onde estejam, não importa que horário seja, não sei, em algum lugar é 4h20, sempre lembrando disso. Mas a situação é a seguinte: é muito bom estar aqui conosco! Nós com o nosso super mantra do atualize, atualize, atualize e da maldita... até acho que é pecado, né? Falar maldita quaresma, mas é que a nossa quaresma não é a quaresma lá da igreja, é a quaresma do atualize-se. Nós combinamos aqui que vocês têm 40 dias para resolver os problemas das suas máquinas, dos seus celulares, do painel do seu carro, da sua TV que tá... eu tenho Smart TV, eu assisto esse streaming digital na TV. Nunca atualizou. Vai lá e atualiza, né? Mãe, a minha porta, eu botei aquele negócio da Alexa que abre e fecha sozinho. Você atualizou a sua Alexa quando? Você atualizou a sua porta quando? Você está na quaresma da atualização! Vamos cronometrar essa para cobrar, galera. Eu aqui, Alexandre Melini, muito bom estar aqui com vocês de novo. E aqui do meu lado... Fernando Amati! Vamos trazer mais um programa feito por especialistas, com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, uma linguagem fácil, divertida, extrovertida, sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite! Galera, noite quente pelas regiões campineiras, as Campinas campinenses, né? Noite quente. É o primeiro dia que eu não vejo chover desde o dia 22 de dezembro do ano passado. Dose que tá isso aqui, viu, cara? É só bafão e calor todo dia. Mas, enfim, na semana passada a gente teve umas situações que trouxemos para vocês. Problemas na Activision, problemas de IPTV, situações malucas que andaram acontecendo pelo mundo, que a gente sempre está aqui compartilhando com vocês. Mas o que a gente veio percebendo e chamou muito nossa atenção, que nos últimos 6 meses, além de ser nos últimos 6 meses, tem uma crescente violenta de criações de novos grupos de malware, novos grupos de ransomware, novos criminosos com novas ideias, fazendo sacanagem com todo mundo, né? O Fernando fez um bicho pega, né? Um bicho pega, que é uma mensagem um pouco menor, que fez um resumo do mês de fevereiro. Fevereiro, meu amigo, teve coisa pra caceta sobre ransomware. Não é, Fernandão? E aí você fez um programa dedicado só para isso. Então, você que não viu ainda, procure lá no nosso canal, procurem nas nossas mídias, que vocês vão ver o quanto interessante é isso. Vale a pena ver. Quer falar um pouquinho, Fê? Pode falar também. Conhecimento nunca é demais. E daí, ransomware é alguma coisa que tá na moda, né? É até triste a gente falar esse tipo de coisa, né? Mas, exatamente, a situação onde os criminosos sequestram seus dados pedindo dinheiro em troca. E eu tentei fazer um resumo do mês de fevereiro. Dava para ter tentado fazer desde o começo do ano, dava para ter tentado fazer do ano passado, de tudo mais. Porém, foi um dos primeiros que a gente fez nesse formato mais curto. E a gente vai tentar, primeira coisa, repetir com frequência. Então, todo mês, comecinho do mês, tá? Dia 1 ou dia 2, vamos soltar um resumo dos ransomwares, por mais que a gente tenha comentado no programa. É um resumo só do que aconteceu com os ransomwares. Tá? E vamos colocar outros conteúdos desses de consumo mais rápido, vamos dizer assim, tá? Para vocês. Para facilitar, às vezes você quer correr na esteira ouvindo a gente, né? 1 hora talvez seja um pouco cansativo. Tem lá o curtinho, tá? E dá para escutar rapidinho e já sair com o assunto na ponta da língua para impressionar o vizinho, exatamente. Ou até o cara da esteira do lado. Fazer o cara da esteira do lado cair a hora que você perguntar se ele atualizou. Essa daí é uma boa.
E tem mais, né? E tem outro detalhe também. Se vocês perceberam, desde o começo do ano a gente está fazendo o seguinte: tudo que ocorre no programa principal, que é esse que a gente grava de 1 hora, a gente está picotando eles em chamadas individuais sobre assunto para que vocês tenham acesso a esses assuntos de forma mais rápida. Daí é um trabalho que vem sendo feito para o podcast, né? Eu não sei se vocês já se ligaram disso, mas nós estamos em tudo quanto é podcast também, não é só o vídeo aqui no YouTube, não. Vocês podem olhar lá no seu Spotify, no podcast da Google, o podcast o Deezer, é só procurar a gente que você vai encontrar. Então tem o áudio desses vídeos, tá? Então quando o Fernando falou, se você não estiver vendo na esteira, que tem um lugarzinho para botar celular, bota o fone de ouvido no seu bolso, né? O seu celular no bolso, o fone de ouvido no ouvido, e ouça a gente falando. Tem muita coisa lá bastante interessante, porque esses assuntos picados, a gente tem uma lista separada de assuntos mais curtos. Então você só acessar essa lista, né, a playlist desses assuntos que são direcionados, e você vai ouvindo tranquilamente. Aprenda a usar essas mídias malucas, né? O importante, o mais legal é o seguinte: tem muita gente que começa ouvindo podcast, né, e ouve aquela voz linda de locutor de rádio, e a hora que vê a imagem da pessoa se assusta. Você já sabe que nós somos lindos. Então, quando vocês ouvem o podcast, vocês já conseguem fazer a ideia mental, né, de quão bonito nós somos e de como nós queremos ajudar vocês, tá? Não com a beleza, é claro, mas com inteligência, perspicácia e questionamento. E atualização, por favor. Atualização. Você aí que está vendo a gente, está preocupado em fazer sua harmonização facial, antes de você se preocupar com isso, faz a harmonização espacial, né? Arruma seu quarto, arruma a cama, né? Tira as meias que estão espalhadas pelos cantos do seu quarto, sabe? Aí senta no computador para trabalhar, limpa aquelas berebis que você largou de dia, você tem saco de Doritos da semana passada. Arroz! Grão de arroz, dá uma limpada nisso daí, atualiza suas máquinas, suas coisas, e aí pronto, assiste o nosso programa ou ouve nosso podcast. Bom, galera, qual que é a frase dessa semana aqui para combinar com esse, como é que fala? Déjà vu de situações que vocês já viram parecidas. Opa, durante a pandemia, à noite, ativistas políticos divulgaram nossos dados. Não tem nada a ver do que aconteceu nos últimos anos, tá? Imaginação de vocês. Mas desde então, a gente instalou o WordPress e o Windows 7. E assim a gente vai garantir que isso nunca mais aconteça. O Windows 7 é foda, cara. Eu tenho um aqui e funciona redondinho. Pô, Ale, eu acho assim, vale a pena a gente fazer um agradecimento ao Pedro Bezerra, né? Pedro Bezerra escutou assistiu numa manhã que ele achou que o dia dele fosse ser péssimo, ele assistiu e ele viu que pode-se falar de segurança da informação, né, de cibersegurança, assuntos sérios, de uma maneira divertida, extrovertida, tá? E trazendo conteúdo das pessoas. Então, obrigado, Pedro, obrigado a todo mundo que está assistindo, tá? Eu acho que é importante a gente comentar situações desse tipo. Outra coisa... Várias pessoas não. Teve uma pessoa que entrou em contato falando, olha, tem algumas coisas que eu não entendo que vocês falam, vocês estão falando em inglês. Sabendo disso daí, eu e o Alexandre, nós nos policiamos, tá? Um provocando o outro, um ajudando o outro, a quando a gente falar algum termo desse, a gente tentar a melhor tradução possível para ajudar vocês. Outros conteúdos específicos a gente vai estar comunicando e postando também assim que possível. Mas não espere eu falar reinicializando, que eu odeio, tá? Não, monitoramento, explica para mim, porque até agora, entendeu? Monitoram, cada um traduz de um jeito. Mas tudo bem, segue o jogo, Bom, galera, vamos começar a dar foco aqui no nosso programa de hoje, né? A gente fica esses 10 minutos assim, porque a gente precisava agradecer o que está acontecendo e o que vocês estão fazendo. Então, nada mais justo do que a gente fazer coisas a mais para vocês terem mais informação. Então vamos lá. TikTok. Eu sei que o Henrique gosta de TikTokers, né?
TikTokers. Então, o TikTok eu acho que está começando a ficar com os dias contados, ao meu ver. Por quê? A gente já vem trazendo, desde dezembro do ano passado, de situações onde vários usuários, vários países, né, estão se movimentando e se preocupando com situações que possam ser, vamos falar de que forma? Escusas dentro do TikTok. Então, o que é isso? Tem gente que fala que o TikTok te fuça tudo no seu celular. Outros dizem que o TikTok está instalado, o seu celular vira um microfone onde quer que você esteja. Outros falam que a China está grampeando tudo que você fala, grava, digita, conversa. Então, são vários. Tem os gossips, né? Que a gente está falando em inglês, então vamos falar as fofocas. Entendeu? Tem as fofocas, tem situações que podem ser verdadeiras, mas existe uma grande movimentação mundial para que isso fique claro. E não está ficando. Então os caras estão fazendo pressões à empresa para que ela se retrate, para ela que explique como funciona, para ela diga, tem outro detalhe, que ela tem escritórios representativos em cada país, coisa que não tem. Isso até o Facebook tem como problema, mas é uma maneira como os governos limitam as ações de foreigners, estrangeiros. Hoje eu vou fazer bastante isso porque vocês vão aprender inglês com a gente também. Então, o que está acontecendo com isso, cara? A gente trouxe várias situações que isso está acontecendo muito na Europa, tal, só que agora teve uma reviravolta. Os comissários assim, de governo de vários locais, no Canadá, é um pouco diferente, não é uma república federativa como a nossa, né, como o Brasil, que é dividido em estados. O Canadá é dividido em províncias, se não me engano. Que elas cada uma das províncias elas são autônomas, elas têm poder próprio. São províncias autônomas que seguem as regras da Inglaterra, inclusive, ainda. Tem muita ali, como a Austrália também tem alguma coisa assim, Nova Zelândia, vocês sabem disso. Então, o que acontece? Eles tomaram a frente. Os comissionados falaram assim, olha, precisamos limitar o que vocês fazem, precisamos entender o que vocês têm, precisamos entender como isso funciona. Puseram prazo, prazos não foram cumpridos, começaram a tomar decisões de banimento do TikTok no Canadá, bicho. Começou por uma província, depois foi para outra, foi para outra. Então, por isso que eu estou dizendo, creio que isso vai se expandir e vai atingir, vai dar um impulso para que outros países tomem situações e atitudes semelhantes. O que você acha, Fernandão? Vai dar pau isso aí ou não vai? Claro que vai. Assim, pelo menos essa primeira notícia que a gente está comentando, várias dessas, várias entidades canadenses, né? Então, várias províncias canadenses estão se juntando para fazer uma análise se o TikTok segue todas as regras de privacidade que tem em cada uma dessas províncias. Né? Porque assim, a gente, como o Alexandre falou, são províncias e cada uma é autônoma. Então, a lei de uma pode ser diferente da outra. O cara ele pode ser mais restritivo ou mais aberto, tá, em cada uma delas. E agora eles estão muito preocupados com privacidades, com a privacidade, né, e principalmente com privacidade de crianças que usam muito o TikTok indiscriminadamente. Temos dois problemas aí. Temos o TikTok pausa. Só abre um parênteses. Lembrem-se do que nós falamos que ocorreu nos Estados Unidos, que apareceu um desafio no TikTok onde incentivavam crianças e ensinavam crianças a roubar carros. Mas, Ale, a gente não precisa ir longe. Aqui no Brasil tinha o desafio do cheirar o desodorante, quem aguentava cheirar mais tempo, e o menino morreu dentro do armário, né? Ele quis bater o recorde lá. Então, é um monte de coisa dessa que, fora isso daí, como os dados dessas crianças estão sendo processados, né? Então, a gente tem um movimento gigante aqui. TikTok vai ter que se pronunciar. Eles falam que não, que tudo mais. De qualquer maneira, agora eles estão fazendo uma investigação muito mais severa com relação
a tudo isso que está acontecendo, né? É, a coisa tá feia, cara, e eu acho que vai se estender cada vez mais. Olha lá, já perguntaram aqui como é que vai viver sem os vídeos sem as dancinhas do TikTok, tá? Você pode até continuar assistindo a dancinha. O problema tá você não fazer a dancinha, porque os seus dados estão indo para algum lugar que você não sabe nem onde e nem o que estão fazendo com esses dados. E é esse o problema. E baseado nisso. E o problema não é esse, né? Eu acho que aqui a obscuridade é muito pior, né? Porque você não sabe o que o TikTok realmente vê no seu celular, né? Então, Vamos essa comentar a que é respeito disso nas próximas notícias. é esse que tá a coisa. Amado, esse cara te ama mesmo, cara. Você tem uma tendência forte para a utilização do iOS e do TikTok. Então, sem Cara, comentários. assim, eu utilizo o aplicativo, os programas, né, os periféricos, que eles funcionam para mim, ou que eu tenho condições. Assim, não, eu não tenho um iPhone, entendeu? Sim, eu tenho um celular da Samsung, mas o meu computador pessoal que eu uso na maioria dos dias, sim, é um Mac, tá? São usos diferentes, conteúdos diferentes, para uma provocação e vamos seguir a pauta. A gente pode fazer um programa só de provocação. Depende de vocês. Depende só de vocês. E nós estamos aqui para aceitar a provocação, porque senão a gente não fazia isso. Mas o que acontece é o seguinte, cara. Pelo menos o Canadá, se ele não conseguiu fazer com que todas essas limitações sejam comprovadas, ou as explicações sejam que pelo menos deixem eles confortáveis para que continue sendo utilizado, o governo do Canadá já tomou uma atitude, né? Então, órgãos públicos, pessoas que são funcionários públicos, que trabalham no governo, né? Ou trabalham em ambientes governamentais, não podem usar o TikTok. Então, isso já é o primeiro passo. Concorda comigo? Então, daqui a pouco vem outro governo, esse negócio cresce. Então, por isso que eu falo, creio que os dias estão contados. A gente já tinha visto isso daí com outros governos fazendo situações parecidas, né? E agora o governo... E daí isso foi muito interessante, porque assim, a primeira notícia, ela tem aproximadamente 6 ou 7 dias da segunda notícia. Então, a primeira fala, estamos abrindo comissões para fazer análise. Logo depois, para órgãos governamentais e telefones corporativos, está bloqueado o download e o uso, para quem já tem instalado, tá? O uso ou acesso do TikTok. Tá? Eu não sei se fica claro esse tipo de coisa para todo mundo, né? O que a gente está tentando alertar? Às vezes você pode pensar que é uma coisa super inocente, mas a gente já comentou isso outras vezes, né? Alguma coisa que pode parecer super inocente para você, quem está assistindo pode aproveitar de uma forma indevida, vamos chamar assim, ou sei lá, depende do lado, devida, né? Teve um caso relacionado a 2 países que estão brigando faz um ano, aonde um dos países, os militares postaram um videozinho dançando na frente de um prédio, tá? Nesse videozinho, você era capaz de descobrir qual prédio que era. Descobriram que era um prédio militar e, por acaso, caiu uma bomba lá. Por acaso. Foi bala perdida, entendeu? Então, bala achada, né? Não existe bala perdida. Então, assim, eu já comentei diversas vezes, é alguma coisa que eu repito. As informações, né? Poxa, mas eu não posso postar minha dancinha. Você pode fazer o que você quiser. Essa daí não foi nem usando o GPS, foi porque tinha uma placa na frente do local e as pessoas procuraram o texto que estava nessa placa e conseguiram encontrar o local. Então é assim, como as suas informações elas são utilizadas, né? E daí a segunda pergunta é como elas são utilizadas em tempos de paz e em tempos de guerra.
Então é um cuidado muito grande que a gente tem que ter, tá? De quanto você está se expondo. E aí você vê assim o posicionamento da presidente do Tesouro lá do Canadá. A situação dela, achei muito legal a declaração dela. Enquanto não tivermos todas as evidências para banir esse aplicativo de vez de nosso território, pelo menos garantimos que nossos ambientes governamentais estão seguros. Não, exato. Não, você tem que elogiar. É assim, de novo, é muito pé no chão, tá? Olha, tem uma suspeita, eu vou tomar uma ação até que eu tenha a conclusão final. Cabe agora aos outros técnicos fazerem, né, toda a análise. Assim, eu acho que vale a pena só a gente falar que a maioria das notícias que a gente pega de uma semana para outra. Então, isso daqui aconteceu, né? A gente está falando de uma janela de uma semana, de 7 dias. Isso aqui é fresquinho. Isso aqui, né? Você fala, Fernando, está acontecendo só lá no Canadá. Pausa. Engana-se. Tem muita merda acontecendo para todo lado, viu? Mas, cara, eu achei legal demais essa primeira iniciativa, e isso é uma virada de página. Ao meu ver, dias contados. Eu tenho certeza que farão outras coisas, né? Sai o TikTok, sai o Plic-Ploc, né? Então, com certeza ninguém inventa algum outro jeito. Mas o TikTok é bom que pelo menos as pessoas estão se preocupando com segurança. Existem pessoas realmente preocupadas. Agora vamos assustar um pouquinho. O Fernando tocou no assunto de guerra. Está fazendo 1 ano e 6 dias, 5 dias que a guerra começou e não parou mais. E na semana passada a gente falou até de uma briga entre Rússia e Ucrânia, um acusando o outro de uso indevido de SpaceX ou Starlink, viagem total. Os caras discutindo e acusando um outro de uso indevido de redes. Bom, aí olha o que acontece. Chega na outra semana, cara, é surreal. Chega na outra semana, a Rússia, o governo russo anuncia que ele está simplesmente banindo, olha a Rússia, banindo aplicativos de mensagem estrangeiros que não sejam russos. A parte mais legal, eu sempre acreditei que o Telegram era russo e não é, velho. Ele é de Dubai. Exatamente, da empresa de Dubai. Eu sempre falei que ele era russo também. Caraca, essa daqui é o meia-culpa, onde nós assumimos publicamente que nós não somos perfeitos. Né? Eu até engasguei, cara. Mas olha só, os caras baniram, cara. Os caras baniram o Discord. Essa foi a melhor decisão deles agora, ó. O Microsoft Teams. O Skype for Business não morreu isso daí ainda? O Skype for Business, o Snapchat, o Telegram, que é de Dubai, cara, que essa me deixou muito louco. Mas deve ter um russo no meio da parada, só que agora tá em Dubai. O tema que eu nunca usei, só ouvi falar, né? Esse aí eu ouvi falar, não é que Prima, usei Prima, já usei, já eu só ouvi falar, nunca usei, né? O Viber já usava, o Viber tinha umas tretas com o Viber por causa de VoIP, né? Os caras baniram o VoIP, eles baniram o WeChat e o WhatsApp. Cara, mas então, Ale, a gente está muito similar à notícia anterior, porque eles baniram em agências russas. Então, nós estamos falando de novo de órgão governamental. É a mesma pegada do que o Canadá fez, cara. Exato. E a gente foi além, foi em chats de troca de mensagem que de repente o cara pode... Para pensar. Eu estou dentro de uma organização de guerra russa e eu pego uma foto de alguma coisa secreta e mando via WhatsApp. Opa! Exato, mas então, eu acho que o maior desconfiança de todas essas empresas é o que eles guardam a nosso respeito. Eu acho que é essa a pergunta não respondida até hoje. O quanto de acesso eles podem ter, né? Se a gente parar aqui, a gente pode falar do Twitter, que aconteceu um monte de confusão desse tipo, né? De qual é o poder de quem é dono da plataforma em manipular a plataforma a seu próprio favor. Aqui,
mais uma vez, o governo russo está tentando se proteger de alguma coisa. Cara, eles ainda não tiraram o Signal, não tiraram o Zoom. Qual que é daquele outro também, dos coloridinhos lá, que eu esqueço o nome daquela porra? Qual coloridinho? Que faz aqueles grupinhos para controlar projeto e tal. Esqueci o nome disso daí, cara. Miro? Não. Não, não. Bom, é mais um desse que estão vendo um monte de gente utilizar como chat e tá dando problema. Eu não lembro o nome agora, depois me vem à cabeça. Eu Cara, já sei o que você tá falando, também não lembro, mas eu sei. mas assim, Slack. Slack, isso, exatamente, Slack. Então, assim, cara, Discord, Teams, Skype, Snapchat, Telegram, Tima, Viber, WhatsApp e WeChat. O WeChat é o chinês, né, cara? WeChat, né? O... na pronúncia, fala na pronúncia mandarim aí, WeChat. Japonês agora, Mas então, de novo, está tendo um movimento mundial com relação a isso daí. A gente está vendo, então, a Rússia fazendo um movimento desse, o Canadá fazendo um movimento desse. A gente já comentou de Estados Unidos banindo alguns aplicativos, principalmente o próprio TikTok, de alguns ambientes, e principalmente de ambientes governamentais e militares, né? Mas tem alguns países que nós não vimos movimentação nenhuma, Alexandre. Isso daí chama omissão, ignorância ou o quê? O nosso país, por exemplo, ele está na canetada, né? Ele está até usando isso contra vocês. Então, assim, tá meio estranha essa história aí. Mas não vamos entrar em detalhe que a gente também pode estar sendo investigado numa hora dessa. Fala para mim, a caneta é antes ou depois da máquina de escrever? Pois é, né, cara? Eu acho que é bem antes. Tudo bem. Caneta, então estamos falando da caneta de pena, tinta de nanquim com o polvo morto ali. Que os cara curtiam, inclusive, enfiar no bolso e levar embora, né? Bom, agora vamos ver uma coisa aqui que nós ficamos indignados, cara. Muita gente fala assim, né, cara? Pô, vocês têm uma linguagem direta, vocês falam mesmo o que está acontecendo. O Fernando até achou que eu ia ser preso num lugar que ele estava, que eu estava mexendo com os caras da BIM. Pois é. Eu acho que quem faz as coisas erradas tem que ser colocado em xeque. Então, assim, a BIM se fez besteira, né? De repente falta alguém chegar para eles e falar, meu amigo, aqui não é que vocês erraram, mas deu mancada, vamos melhorar? Eu acho que faz parte de nós, cada cidadão tem que ser o fiscal do dia a dia, principalmente de órgãos que são governamentais. Então, assim, a NPD, ela publicou um regulamento de aplicação de sanções administrativas em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Porra! Quem que é NPD? A Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Então, assim, a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela publica um regulamento de aplicação às sanções administrativas à Lei Geral de Proteção de Dados. Cara, vocês perceberam que parece que é o gato querendo correr atrás do rabo? O cachorro correndo atrás do rabo? Né? Ou o rato correndo atrás do gato, vamos falar assim? Ô, Alexandre, vamos lá. A minha pergunta muito sincera. Tinha uma lei, tá? Que a gente sabe que essa lei foi adiada várias vezes, porque, coitada das empresas, não tiveram tempo de se adaptar, então você vai prorrogando, e daí pronto, existe uma lei, e agora, depois dessa lei aplicada e funcionando, que os caras pensaram que temos que fazer sanções administrativas, vulgarmente conhecidas como punições. Os caras estão inverter a ordem do negócio? O que aconteceu aqui? Então, cara, a gente está falando constantemente que a gente fala assim, quem é o DPO? Né? Quem é o DPO? O DPO é o caviar. O DPO é o gnomo da sorte. É o elfo da floresta. É o Saci Pererê. Porque DPO é Data Protection Officer. É o oficial de proteção de dados que as empresas teriam que ter, que é a pessoa responsável por esses dados. Que ele, se houver um vazamento nessa empresa, ele é a primeira pessoa impactada. Ele é o responsável para ir à imprensa, ele é o responsável para fazer a declaração à ANPD,
ele é o responsável por fazer o BO, um boletim de ocorrência com a Polícia Civil, ele é o responsável pelo seu dado, pelo seu CPF que você deu lá na loja, né? E aí? E aí a gente vem falando várias vezes. Ah, teve multa, vazou 13 mil. A gente falou agora. Semana passada. Correio vazou um montão. SP-Trans foi 13 milhões de dados vazados de gente que pega ônibus todo dia, que está lá com a sua conta bancária, seu cartão, seu nome, sobrenome, CPF, RG, data de nascimento. Olha isso, velho. Você esperou vazar tudo isso daí para agora você falar, olha, agora vai ter punição, amiguinho? Vamos organizar, que senão a gente vai punir. E aquele papo que estamos aplicando multa desde abril de 2020? Hã? Cara, e depois aquela reforçar essa situação em 2021? Que porra é essa, cara? Né? E aí, isso aqui que a gente acabou aqui, que a gente sempre fala, e a gente vai falar, o Henrique acabou de colocar uma situação aqui, que escolheram um cara de RH aleatoriamente para virar. Puta, isso eu travei a língua, hein? Aleatoriamente para virar DPO, né? Que é o responsável pelos dados da empresa. Cara, depois a gente fala, profissionais ruins no mercado criam problemas. Agora, o problema é quando o cara se torna um profissional ruim. De repente, esse cara é um puta cara bom. No RH. Mas, cara, a gente está vendo com o LGPD uma desgraça corporativa acontecendo aonde LGPD, como chama a lei, os advogados quiseram tomar conta, como a gente começaram a dar palpite em tudo. Começaram a dar palpite em tudo. A gente está falando de proteção de dados, que são muitos termos técnicos e produtos altamente técnicos. E daí a gente fez uma mistura de... Os caras bateram no liquidificador o negócio e jogaram ali, né, alguma coisa muito louca. Você pega um cara que é especializado em lei, ele é responsável pela parte... Cara, de novo, LGPD e Brasil é alguma coisa que tem horas de assunto aí, mas isso daqui me assustou muito. Cara, dia 27, eles publicam isso daí de punições relacionadas ao descumprimento da lei. Você que tem memória biônica aí, Steve Austin, quando foi publicada mesmo a LGPD? Do Brasil? Que começou a valer? Agosto? As multas... Agosto de 2016 que os caras falaram. Não, agosto de 2016. Agora a gente está falando, nós estamos em 2023. Não, e falaram que estavam multas sendo aplicadas desde abril. Começou com o papo que era abril de 2020. Só que teve a pandemia, deram a pedalada. Virou abril de 2021. Aí deram um monte de reclamação com o Senado, Diaba 4, virou junho, acho que junho de 2022. E agora parece isso, cara. Sabe o que me preocupa? O que assim, me assusta aqui? Eu tenho medo de que isso daqui seja... esses empurrões, né, acabem virando mais ou menos o que aconteceu com um grande magazine de varejo do Brasil na hora que explodir a bomba final. E o problema vai explodir para quem? Para você que vai ter o seu CPF vazado mais uma vez. Exatamente. Bom. É um exemplo de como fazer errado. Nós estamos vendo um exemplo de como fazer errado e o pior é se repetindo. Não, e por que deveria estar olhando tudo isso desde o início? Mas aí o que você mesmo já deu a situação, como é que fala, o diagnóstico, né? Se a gente faz um retrospecto, a gente percebe que uma situação foi baseada em cima de algo muito complexo, correto, que já tinha tido a primeira falha na Europa, que era o GDPR, que era primeiro uma associação de bancos, virou General Data Protection Rules na Europa, né? O LGPD, repito, com Esperidião a mim,
que ele era governador de Santa Catarina, virou senador por Santa Catarina, ele entrou à frente, bateu no peito, vou trazer a Lei Geral de Proteção de Dados para o Brasil. Então, para, né? Por que um senador começa a bater no peito e fala que vai cuidar de uma lei de dados gerais? Por mais bem intencionado que seja, eu não sei se todos têm conhecimento, mas quando as pessoas promulgam uma lei, ela tem automaticamente sua aposentadoria garantida. Então, isso é um problema. Isso é desde vereador, deputados, né, deputados federais, senadores. Então, aí você vê que as coisas não estão corretas. Quando o negócio começou a crescer, eram poucas pessoas realmente técnicas que estavam envolvidas. Né? Quando ela estava finalmente para ser promulgada, os advogados, como o Fernando falou, bateram no peito e falou, isso aqui é a nossa cara. Então, pô, advogado tomando conta de cibernética, e está acontecendo de novo, gente. Porque as leis e restrições e controles que estão querendo colocar sobre a inteligência artificial vão ser no mesmo nível que está acontecendo aqui com o LGPD. Né? Só que eu espero que a NPD tenha um posicionamento mais rápido, né? Que não deixe para se posicionar depois de um bom tempo. E eu ainda queria saber para onde vai esses recursos que são adquiridos pelas multas, que não sei quem é que paga, se é que são pagas, se é que são impetradas, ou não sei o que acontece. É uma massa cinzenta isso tudo. Triste. É muito próximo da frase da semana, né? Nós podemos fazer a frase da semana da LGPD, não fui eu. O copo caiu de novo. Exatamente. Bom, é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Mas vamos para o mundo real, né, Ale? A parte divertida das coisas, né? Vamos para a nossa visão. A gente falou na semana passada que teve essa briga aí, eu repeti hoje já, que teve aquela treta entre Ucrânia e Rússia, falando que um está usando a rede, o outro está usando outra rede, que não pode usar a rede, que não pode fazer aquilo. Lá atrás, para fazer outras coisas, para monitorar meu drone. O Fernando chegou, lembrou que, na hora que tiraram a rede de todo mundo, os caras começaram a comprar VPN para poder brincar, trabalhar, fazer outras coisas. Um dos primeiros casos de sucesso da Starlink, né? Que é a empresa do Elon Musk, foi exatamente um cara que comprou antena, pegou embaixo do braço, instalou na casa dele, posicionou para o satélite e conseguiu transmitir o que estava acontecendo no campo de guerra ou do lado da casa dele, né? O cara ele conseguiu se comunicar com o resto do mundo por causa de uma solução dessa. Então, genial. Em termos de tecnologia, cara, não tem o que dizer. Top, custo baixo e válido. Aí os caras começaram essa briga. Agora, meu querido, já inventaram outro problema, né? Os russos estão acusando os hacks, como é que a coisa que tem um nome, né? É hacktivista, né? Os hacktivistas ucranianos de terem criado mensagens de avisos errados, né? Mensagem fake news mesmo, os negros mandando mensagem falando que algumas cidades do território russo estariam sob ataque nuclear, bicho. Não é mísselzinho, bombinha, Islamabad, aquelas coisas que nós estamos acostumados a ver de Israel e Palestina, não. Não, os ucranianos estão mandando um míssil nuclear na cidade. Corre porque o míssil está caindo. Cara do céu, agora pronto, já não basta toda essa desinformação que está acontecendo, os caras estão falando que está explodindo míssil atômico na cabeça dos outros também. Não, cara, tá feio o negócio, hein? Vamos lá, 10 cidades russas entraram em pânico porque eles começaram a ouvir nos rádios, corre para os abrigos porque vai cair míssil atômico na cidade. E a galera saiu correndo, né? E foi para dentro dos abrigos e todo mundo em pânico, achando que ia morrer. Exatamente. Era mentira. Alguém invadiu a rede das rádios e publicou essa mensagem. Que foi replicada por todo mundo. Foi replicado por todo mundo, mas assim, não sou eu falando russo, principalmente porque eu não falo russo, né? Mas era alguém falando em dialeto fluente, numa linguagem que todo mundo entendeu o que estava acontecendo ou o que poderia acontecer, e sabendo que seu país estava em guerra, causou pânico na sociedade. Daí, Ale, eu lembrei do textinho que eu coloquei aqui, né?
1938, todo mundo em volta da lareira, né? Outubro, né? O pessoal escutando rádio, e teve esse caso do Orson Welles, que fala, né? Publica uma novela que ele teve um insight, né? No rádio, de que os ETs estavam invadindo a Terra. E aí começou a confusão. E os caras acreditaram, velho. Cara, imagina só a galera correndo em pânico que os ETs estavam invadindo a Terra pelo rádio. Aqui foi a mesma coisa, só que assim, um foi em 1938. Mudou o quê? Nada. A mensagem foi igual, cara. Muito louco, cara. Ó, saindo agora de lá da Europa e vindo pro Brasil, todo mundo sabe a coisa triste que ocorreu no litoral agora paulista aqui, que aqueles... Vila Saí, era esse o nome, não era? Exatamente, isso aí. Vila Saí que teve... Pô, cara, todo mundo viu um monte de imagem pela internet, as coisas descendo barranco abaixo. Bom, vamos lá. Primeiro problema. A gente está cansado de saber que o Brasil tem um problema social gigantesco. E esse papo que governo vai resolver é mentira. Quem tem que resolver o problema social primeiro é a sociedade. A sociedade tem que tomar um pouco de vergonha na cara e olhar para o lado. Que as pessoas ficam pagando pau de falar que é o social, mas eles querem pegar, resolver o problema pessoal, não social, né? Quantas pessoas que você vê que chega para o vizinho e fala: meu amigo, você precisa de alguma coisa? Posso te ajudar com alguma coisa? São coisas pequenas que valem muito. Tá? Mas tirando esse anacrônico de lado, né, essa comparação absurda que eu estou fazendo aqui, o que aconteceu de muito legal? Há um bom tempo atrás, quando teve aquela outra situação absurda que ocorreu em Mariana, que o barro desceu abaixo naquela usina da Vale que deixou todo mundo soterrado, na época tinha uma pessoa que teve uma ideia. Ele tinha um protótipo, para falar a verdade, né? Que estavam fazendo testes, e esse cara, trabalhando junto com os bombeiros, ele com a antena andando pelos locais, né? Por onde estava tudo aterrado, ele conseguia pegar alguns sinais de telefonia celular que ainda tinham bateria, ou que ainda conseguiam responder impulsos eletromagnéticos. E eles resgataram vários corpos usando isso. Estão fazendo o mesmo, a Anatel está fazendo o mesmo, ela bancou isso. Está fazendo o mesmo no litoral norte, que teve aquele problema lá na São Sebastião, né, que é o nome da cidade, para falar a verdade. Exato. Então, cara, olha como é legal, cara. Quando tecnologia bem utilizada. Você pega a tecnologia e utilizá-la para ajudar pessoas, cara. Essas coisas que... Por isso que eu fiz tecnologia, por isso que eu gosto de tecnologia. Eu acho que a gente pode melhorar isso. Né? A gente pode fazer as máquinas melhorar a nossa vida. Agora eu fico triste quando as pessoas se acham mais legal fazer uma dancinha ou ficar mostrando a rabeta no banheiro, né? Para dizer que é melhor que o outro. Para incitar crianças a fazer coisas que não são de crianças, são de adultos. Né? Criança tem que ser criança. Criança tem que quebrar vidraça. Né? Chutar bola na porta do carro do vizinho para amassar. Arrancar a tampa do dedão, chutando a calçada. Arrancar a tampa do dedão, descer de carrinho de rolemã. Cara, há anos que eu não vejo um carrinho de rolemã. Quando eu fui ver outro dia, eu estava fazendo um negócio de final de semana que não tinha nada a ver com nada, que eu tinha que fazer um trabalho com drone lá pro lado da Unicamp, que tem um decidão lá. Tinha um cara com o filho dele descendo de carrinho rolemã. Sozinho, mas parecia dois saudosistas, mas a felicidade da cara do moleque de 10 anos ali, e o pai com uns 40 e poucos também, que, cara, quem nunca sentou num carrinho de rolemã e desceu uma ladeira, não sabe a emoção que é isso. Entendeu? É muito legal. Então, assim, caramba, quando eu vejo o cara pegar tecnologia e usar para uma coisa boa, salvar pessoas, é aquilo que eu estou falando. Por que você não se preocupa em ajudar o que está do seu lado? Né? A Anatel faz um monte de coisa errada. Todo mundo faz. Todo mundo tem o direito de errar. Mas na hora que a gente vê uma situação nobre quanto essa, que vai levar uma tecnologia para ajudar pessoas... Ah, mas elas estão mortas. Cara, a esperança é a última que morre. Vai que tem um cara numa bolsinha lá, num quadradinho que está respirando. Cansamos de ver isso acontecer no mundo inteiro. Né? Vai que... Só tenho que agradecer a Anatel. Como a gente sempre fala aqui, fala bem de quem faz coisa certa. Assim, é maravilhoso esse tipo de coisa, porque assim, uma das notícias que eu vi falava que os técnicos foram lá com as antenas que eles usam para fazer o que a gente chama de triangulação, né,
e captar onde tem sinal. Eles pediram para que todo mundo que estivesse perto desligasse os sinais, porque eles queriam usar os equipamentos deles para localizar alguém que provavelmente estava embaixo da terra e que poderia ter o celular ligado. Então, de novo, é assim, a gente está falando do celular, né? Você acabou de comentar, o celular mal utilizado para dancinha. O celular no bolso de alguém podia ser utilizado, ou pode ser utilizado, tanto para salvar uma vida, quanto para resgatar o corpo de um ente querido, para conseguir localizar esse tipo de coisa. Então, é exatamente isso. Cara, a tecnologia está aí. Como é que a gente está usando isso daí? A gente está usando a favor, a gente está usando contra a gente? A gente acabou de ver nas notícias anteriores os países preocupados com tecnologias que talvez estejam agindo contra eles. Tá? O que a gente está fazendo? E a gente, em geral, a gente é muito genérico esse termo que eu estou usando, porque, assim, pessoas normais, o que você está fazendo, entendeu? Pessoas normais, técnicos, né, que são os não normais, o que vocês estão fazendo? É essa a dose de provocação de hoje. Eu estava procurando esse ingresso para uns shows aí ultimamente. Mentira, cara. É que eu vi um cara me perguntou um negócio aqui no WhatsApp agora que eu dei risada, cara. Faltando uma semana, menos de uma semana pra gente assistir aquele puta showzaço que tá vendendo há 2 anos, o cara me fala assim, você mexe com o computador, né? Será que não tem um jeito de descolar um ingresso mais barato? Ah, tem. Manda ele pagar, manda ele depositar milão na minha conta. Fazer um Ah, meu Deus do céu. Bom, vamos lá continuar a história aqui. A CISA, que é aquele órgão americano, né? Responsável por infraestrutura, que a gente já falou várias vezes aqui no programa, que tem umas sacadas muito legais que ela costuma publicar, deu mais um tiro certeiro, cara. Ela está disponibilizando tabelas e recomendações para ajudar as pessoas a fazer hardening, assim, consertar, né? Para quem não sabe o que é hardening, como a gente estava para ficar de olho nisso, né? Como fazer consertos na sua rede, como melhorar a sua rede. E na rede, né? E como monitorar a sua rede, dicas de como fazer isso, né? É uma iniciativa maravilhosa, é muito legal o conteúdo. Acabei de colocar aqui no chat para vocês verem o que tem lá. Vale a pena olhar. Fiquem de olho. Consultem aqui no chat. Eu queria fazer um comentário com isso daí, assim, uma crítica que eu pessoalmente eu sempre faço. Nós conhecemos diversos profissionais que eles se orgulham em eu sou da ofensiva, eu sou da defensiva. O cara ele se orgulha de ele estar de um lado ou do outro. E eu me orgulho de conhecer os dois lados e ser capaz de ajudar os dois lados. Então, é exatamente esse o ponto de que lado você está. Você só sabe atacar, então não adianta nada. Você só sabe defender. Se você não sabe como é que o cara ataca, né, não adianta nada. E a CISA pegou exatamente quais são os principais ataques, os vetores e o que está acontecendo e mostrou como é que se monitora e como é que se defende. Então, isso chama cibersegurança. O resto chama pseudoprofissional. Ponto. Se vocês olharem atrás da gente, o nosso símbolo que a gente escolheu aqui do programa, sempre é essa mistura de o azul com o vermelho, cara. Não tem diferença. A gente tem que estar dos dois lados, tá? Se você está atacando, você sabe como defender. Se você está defendendo, você deveria saber como atacar. Deveria, em todos os casos, exato, né? Mas assim, eu já peguei situações onde eu comento e vou... Os caras que falam que são os purple, né, meu? Mas assim, eu vi um cara uma vez, eu fiz uma pergunta, ele falou, eu sou de ofensiva, eu não tenho a necessidade de saber como é que eu defendo, entendeu? Cara, então de novo, é a metralhadora na mão do macaco. É isso que a gente não quer. Se você se propôs a assistir o programa, significa que você não é macaco e que a metralhadora não está na sua mão.
entendeu? Exatamente. Então, pelo menos você já começou fazendo certo de que é ver a gente aqui. A gente é meio maluco. A segunda parte é recomendar a gente. Exatamente. Bom, uma coisa legal que também ocorreu agora, legal. É legal porque isso daí comprova algo que a gente falou há algum tempo, mas não é legal, né? Há um tempo atrás, a gente até compartilhou alguns vídeos com algumas pessoas de uma situação maluca que o cara estava fazendo um Pix, e aí no meio do Pix a tela do celular dava uma tremidinha, trocava com os dados e pau, mandava o valor e falava como se tivesse pago o Pix e na verdade não pagava nada. Inicialmente, tinha bandidos fazendo isso em lojas, que ele falava, ó, passou o Pix, mostrava para a nega assim, ah, tá certo, ela aceitava a compra, o cara virava as costas, só que não pagou nada, era só para engambelar os outros. Aí o que os caras fizeram? Os caras fizeram agora um vírus que ele intercepta o momento dessa situação, né, que você está fazendo Pix, ele muda o destinatário e às vezes muda também o valor e tira o dinheiro da sua conta e você acha que fez a transferência para a pessoa certa. Muito cuidado. O problema está em quem? Em você, meu amigo. Em você que está dando autorização para certos software que vai saber de onde você achou no seu celular. Lembre-se, o centímetro quadrado no seu celular vale muito. Vale muito, é caro. Não sai instalando qualquer coisa, clicando em qualquer coisa. Isso daí entra no seu celular, é um problema que está instalado no seu celular, e no momento que ele percebe que vai ter uma situação de Pix, ele faz ele dispara, né, a ação dele e faz engana você, mandando dinheiro para outro lugar. Isso está acontecendo com o Nubank, isso está acontecendo com o Banco do Brasil, isso está acontecendo com o Bradesco. Tem mais outros bancos? Eu não lembro de cabeça, deixa eu olhar aqui. Itaú também. Da Binance. Até com clipe ativo. Então, assim, o problema está no que você faz, não é culpa dos bancos. Não adianta ficar xingando. Muita gente fala assim, o banco é sem vergonha. Cara, o banco, ele faz o que a lei permite que ele faça. Né? Cabe a você as decisões, se quer ou não quer entrar naquela dança. Meu comentário. A gente está vendo aqui uma situação, que essa situação, ela, para quem acompanha o cenário, é uma situação que não é nova. Antigamente, eles faziam isso daí com transferências. Então, você ia fazer uma transferência, o seu computador ou o seu navegador estava envenenado com um vírus ali, tá? E daí acontecia o quê? O vírus falava, olha, o Alexandre está tentando fazer uma transferência para o Fernando. Não faça transferência para o Fernando, faça para o Kenny. Daí fazia transferência para o Kenny, na volta ele falava assim, transferência para o Fernando bem-sucedida. Tá? Eles somente pegaram esse mesma coisa, esse mesmo modo de operação, e eles mudaram para o Pix. Só que daí as pessoas vão falar, banco, roubaram o meu dinheiro, entendeu? Peraí, tá bom, tá? Seu dinheiro foi para o destino errado, tudo mais. Daí agora, vamos dar um passo para trás. O que você instalou no seu celular? Né? Nos últimos 10 dias. Pelo menos, né? Daí tá bom. Qual foram as permissões que você deu para esse aplicativo? Todos os celulares modernos, tá? Os smartphones, como a gente tem falado, tá? Ou como todo mundo conhece, você dá permissões para esse aplicativo para ele funcionar. Então vamos lá, você instalou um aplicativo de calculadora. A calculadora quer ter acesso à sua câmera e aos seus contatos. Faz sentido? É uma calculadora, é para ela fazer conta. Por que ela tem que saber quem são os meus amigos e quer ver a minha câmera? Tá errado. Então, se a sua calculadora está pedindo isso, tá? É porque você pegou a calculadora errada. Então, cabe o bom senso das pessoas. Então, pensem qual tipo de permissão vocês estão dando. É claro, você está instalando um software para tirar fotos. Já vem instalado, mas tudo bem. Ele quer acesso à câmera. Faz todo sentido. O seu banco está pedindo para que você acesse, sei lá, tire foto
do código de barra. Meu amigo, você precisa habilitar a câmera para que funcione aquilo lá. Então é cuidado, tá? Uma coisa muito importante que talvez algumas pessoas não saibam. Várias pessoas já entraram na justiça contra bancos para falar: eu perdi meu dinheiro, eu fui roubado. O banco pediu uma análise nos equipamentos, tanto o celular quanto o computador das pessoas. E daí acharam o quê? Acessos direto a sites duvidosos, a programas não pagos, significa programas piratas, tanto no celular quanto no computador das pessoas. Sabe o que aconteceu? Essas pessoas perderam a causa. E tiveram que pagar o banco. Perderam o seu dinheiro e tiveram que pagar o advogado do banco, que não deve ser barato. Fernando, mas por quê? A alegação do juiz, né, é muito simples. Você, quando você sabe que um lugar é perigoso, você toma alguns cuidados, né, na sua vida. Você vai sair com uma pessoa, você toma alguns cuidados, né? Você toma esses mesmos cuidados na vida digital? Não. Então você está assumindo o risco. O problema é somente seu. Desculpa. É isso que a gente tem visto. Nesse caso aqui, os bancos têm todas as medidas de segurança. Vocês podem ver que no último, sei lá, nós temos 67 programas contando com o de hoje. A gente nunca falou que um banco foi invadido. Por quê? Porque o banco investe em segurança. E você? Está esperando cair do céu? Está esperando cair do céu? Não cai. Então cuidado, cuidado. Assista o programa Red Zone, compartilhe, não faça besteira. Tem dúvida? Pergunta. Cansamos de falar para não instalar qualquer coisa. As coisas. Bom, acontece, né? Na semana passada a gente falou da Activision, né? Que aconteceu um vazamento monstro de coisas e tal. Agora, cara, apareceu quase 20 mil registros de funcionários da Activision, contendo tudo, né? Nome completo, telefone, o que o cara faz na empresa, e-mail, onde ele trabalha, endereço, tudo. E aí o que acontece, né? Raio não cai no lugar duas vezes. Olha, esse aqui foi mais um caso onde a Activision está sendo comprada pela Microsoft. Eu estou achando que estão querendo desestabilizar esse negociado, Então, cara. O lance foi aquele que eu comentei até a semana passada. A Activision está tentando comprar a Microsoft. Eles estão fazendo uma negociação. A partir do momento que eles estão nessa negociação e alguém fala: teve vazamento de dados seu, o seu valor de mercado cai. A Activision falou: não, imagina, isso não aconteceu, entendeu? Daí alguém falou: tá negando, soco na cara, chute na porta e soco na cara. Chute na porta e soco na cara. Ao estilo Matanza. Então eu vou provar que vocês são incompetentes e vocês estão mentindo. A gente fala que em várias situações a transparência é a melhor coisa, tá? Entendemos plenamente que a Microsoft está em negociação com a Activision e talvez a Activision tenha tomado uma medida defensiva, tá? Na minha cabeça, a Activision está sendo mal assessorada. Quem toma conta desse tipo de coisa ou não conversou com os especialistas ou ignorou a recomendação do especialista. Desculpa. E daí agora os caras pegaram e falaram: tá aqui. Entendeu? Tô vendendo. Quem é que quer comprar? Bom, você acha que tá ruim pro lado da Activision ou da negociata com a Microsoft? O que eu vou falar para você dessa maravilha chamada WordPress? Acabou o carnaval, velho, mas a quaresma do Atualiza continua. Eu não sei quantas mil vezes a gente já falou de WordPress aqui no programa. Eu não sei quantas mil vezes já falamos de Cisco, de Fortinet. Mas o WordPress, a gente sempre chama atenção pelo quê? Plugins. Primeira configuração. Se você faz a configuração errada do WordPress, ele é muito bom,
É uma ferramenta muito boa, te facilita a vida para várias coisas. Mas se a configuração não estiver correta, você já começou errado. Depois de você estar por mais que esteja correta a sua instalação, configuração, você tem um segundo fator, a liberação de instalação de plugins. Existem inúmeros plugins. O que é plugin? Plugin é um pedaço a mais, né, de código, de serviço, que você encaixa naquele produto básico do WordPress, para ficar claro. E aí o que acontece? Você libera as pessoas comprarem, tem plugin que é de graça, tem plugin que é pago, então é liberado você baixar coisas que são de graça, é liberado você falar assim, não, mas eu vou fazer um site que é para um veterinário, é pet. Então o que faz? Tem um plugin pet. Você vai lá e paga uma grana, você tem seu plugin pet, e beleza, sua vida está resolvida. Mas você não sabe se realmente está resolvida. Você pode estar começando a abrir uma porta para o inferno, para a sua desgraça. E o que aconteceu? Os caras que fizeram um plugin chamado Houses, é o tema Houses, o cara paga $69, tem um monte de gente utilizando, um monte de gente, tem mais de 35 mil usuários. Não, peraí. Mais de 35 mil usuários. Tem alguma coisa errada. Estamos no mute. Que mute? Quem que tá ouvindo mute? Eu não tô em mute nenhum, cara. Alô? Hello? Não tá em mute, cara. Não tem nada em mute, cara. Você tá me ouvindo? Não, eu não tô te ouvindo. Você tá no mute. Não entendi o que aconteceu. Não tem nada. Não, $69. Que eles pagam $69 para ter um tema especial, tá? Porém, esse tema tem um problema, e daí eu não ouço o Alexandre, deu alguma coisa, minha gente, mas tudo bem. E daí o que acontece? Vocês. Zoou, cara, não sei o que aconteceu. Aí, não, tudo bem. Mas aí tá, cara, ao vivo, é assim que é bom, né? E daí, só complementando agora, tem pelo menos 35 mil pessoas que compraram esse tema pagando 69. Independente da conta de quanto o cara tenha pago, tem pelo menos 35 mil pessoas que estão ferradas, nós estamos falando de pelo menos 35 mil sites, né, onde os caras podem, sei lá, tomar conta do site, mudar conteúdo, redirecionar você para outro lugar. Copiar tudo que você acha que você tem. Bom, não teve rolo nenhum, deu um ziquezira aí no seu lado, aí vai estar tranquilo, tá? Não se preocupe. Tá me ouvindo agora? Perfeito. Bom, e para fechar o programa de hoje, cara, eu vou trazer uma notícia do outro lado do mundo. Uma mulher maluquete foi querer mandar e-mail para todo mundo. Vocês lembram do e-mail bombing? E-mail bombing é uma coisa muito antiga que de repente está virando moda de novo. Aí você aperta 2 botãozinhos, ele manda e-mail, uma porrada de e-mail para um monte de gente sem parar, e que faz com que sua caixa postal enche e até parar de funcionar o seu correio. A mulher fez isso, cara. Não sei se foi porque. Você acha que foi por querer ou foi sem querer? Não, foi tudo por querer aqui, porque assim, ninguém manda sem querer 32 mil e-mails, entendeu? Mas será que ela sabia o que estava fazendo, cara? Mas então, cara, ela foi presa porque ela mandou pro governo do parlamento de Sydney, né? Na Austrália. O governo, cara. Certeza, ela devia ter algum problema com o governo, alguém não respondeu, ela pegou e falou, poxa vida, agora eu vou lotar a caixa postal deles. Pronto, ela mandou 32 mil e-mails em menos de 24 horas. Ela teve a atenção do pessoal, ela foi presa. Igualzinho aqui, 32 mil e-mails, cara. Em menos de 24 horas. Então, de novo, você quer chamar atenção? É tipo criança, né? Começa a chorar, tentar chamar atenção. Cada um tenta chamar atenção. Uns fazendo dancinha no TikTok. Tá? Cara, outros mandando 32 mil e-mails.
A mulher mandou 32 mil e-mails. Galera, eu vou olhar com calma isso daqui, só para saber qual era o pedido dela, e agora nós temos que acompanhar para ver se o pedido vai ser atendido mesmo com ela presa, né? Precisa ver se o pedido aparece, né? Porque você sabe, cara, eu já vi coisa de imprensa que ocorreu, a situação que ocorreu na minha frente, e quando eu corri para casa para ver na TV o que iam falar, deturparam tudo que eu tinha visto. Entendeu? Então é assustador isso, né? Mas enfim, deixando essas mudanças de lado, deixando o mute que aconteceu aqui sem acontecer muito, sei lá, aconteceu pro lado da mate aí, mas tudo bem, ficou entendido que a situação era muito simples. Você tem um plugin, esse plugin era vendido, 32 mil sites afetados, né? Então é só essa que é a pegada. Gente, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Muito obrigado por fazer isso daqui, a nossa alegria de toda semana. E compartilhem. E lembre que você está na quaresma da atualização. É 40 dias que você vai ter que consertar tudo. A gente vai preparar uma surpresa bem legal no final desses 40 dias para vocês que estão aqui com a gente, acompanhando e fazendo parte da quaresma da atualização. Alexandre Hermelini, um beijo para vocês. Até semana que vem. Trouxemos mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, às vezes com mute no meio do caminho, mas sem esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite, obrigado! Programa Ed Zone.